Oitavo volume da obra. O empaliativo da matéria. E assim, vagando a vida inteira, vagando aí nesse bosque de lama e sofrimento, porque matéria é lama. Vagando a vida inteira sem saber o porquê dessa vida, sem luz. Luz quer dizer conhecimento do porquê da vida. Vagando nesse bosque que é o mundo, nessas trevas, sempre em trevas, e por isso sempre penando, sempre sofrendo, sempre agonizando, sempre agoniados por viverem em um bosque de matéria, e sofrendo sem saber porquê, sem conhecer o porquê dessa vida assim ser, vivendo muitas vezes porque tem vida, mas não que muitas vezes apetecesse viver. Muitas vezes desanimados da vida, muitas vezes desanimados de viver assim, sem saber o porquê da vida. O porquê da vida assim ser e o porquê desse mundo assim ser. O porquê de tanto sofrer, de tanto penar, de tanto agonizar, vivendo aí dentro desse bosque de lama, desconhecendo o porquê disto. E assim, muitos viviam, mas viviam desanimados, e muitas vezes clamando e dizendo: ninguém até hoje, de verdade, sabe coisa alguma. Ninguém até hoje, de verdade, soube coisa alguma, porque ninguém nunca deu definição certa do nosso ser. Ninguém nunca deu definição certa da origem do mundo. Tudo em hipótese, tudo suposições, tudo coisas imaginárias, tudo sem princípio e sem fim. Ninguém nunca provou o nosso princípio e o nosso fim. Ninguém nunca provou o princípio do mundo e o fim. Portanto, ninguém sabe nada. Sabemos falar muito, mas como verdadeiros papagaios. Porque o certo ninguém nunca soube. O certo ninguém nunca disse. O certo ninguém nunca provou. Portanto, estamos vivendo em trevas de olhos abertos. Estamos vivendo numa escuridão tremenda de olhos abertos. Estamos vivendo somente de ilusão e nada mais. Estamos vivendo de sugestões e altas sugestões e nada mais. Estamos aqui neste mar de lama que é o mundo, sem saber o porquê dele e o porquê de nós. Sabemos tanto e o principal, que é a nossa origem, ninguém sabe. O principal, que é de onde nós viemos, como viemos e por que viemos, ninguém sabe. E ninguém sabe para onde vamos e como vamos. Ninguém sabe, ninguém nunca soube e ninguém nunca pôde dizer isso. Então, estamos vivendo sugestionados, com muito conhecimento somente para um paliativo de histórias. Estamos com a pança cheia e bem recheada de contos filosóficos e científicos, que nunca nos revelaram a nossa origem verdadeira e a origem do mundo. Estamos com a pança cheia de asneiras, de bobagens, de tolices, de maluquices. Enfim, de tudo o que se pode dizer sem proveito, porque o essencial, o certo, a verdade das verdades, estávamos por saber. Hoje, sem querer, estamos sabendo e conhecendo o que há muito todos viviam ansiosos por saber, na ânsia de saber, em desespero e ansiedade. Hoje, todos nós, aqui, na vida da Terra, satisfeitos por encontrar tão claro e tão brilhante o que ninguém esperava. Ninguém esperava que tão cedo viéssemos conhecer e saber o que estamos conhecendo e sabendo. Agora, neste momento, o momento mais brilhante da humanidade, o momento mais feliz da humanidade,
o momento mais glorioso da humanidade, o momento mais rico da humanidade, de termos a definição do mundo e a nossa definição. Tão simples e tão sereno, o conhecimento da verdade das verdades que são ditas aqui e que nos surpreendem. São coisas acima de tudo que possa existir, porque o que existe aqui entre nós, e que sempre existiu, são somente aparências, aparências só. Nós vivíamos traídos pelas aparências, traídos por estas fidalguias filosóficas. Nossa filosofia é uma filosofia fidalga, e a fidalguia era tanta que nós, embriagados por ela, julgávamos estar completamente certos. E hoje, já desde muito, acordamos com um novo horizonte, o horizonte racional, o verdadeiro horizonte certo. Onde a nossa fidalguia tocou, murchou tudo, porque este tudo do nada não podia mesmo valer nada. O tudo do nada, o tudo traiçoeiro, o tudo do nada, o tudo traidor. E por isso vivíamos à mercê da dor e à mercê do sofrimento cotidiano, porque viver da maneira que vivíamos já era uma angústia permanente. Porque quem vive de ilusões vive angustiado, quem vive iludido vive angustiado, quem vive iludido vive sofrendo sempre, quem vive iludido vive penando sempre. Quem vive desta maneira, horrivelmente, multiplica constantemente o sofrimento da vida. Então, era um viver só para penar e sofrer, todos penando, todos sofrendo sem saber porquê. Não tinha quem dissesse o porquê, não tinha quem provasse o porquê, não tinha ao menos quem amenizasse a vida. Todos vítimas da multiplicação do sofrimento, todos lutando, todos guerreando, todos se esforçando, todos se sacrificando a vida inteira. Hoje, chegando o maior bálsamo do animal racional. O maior bálsamo é a imunização racional. Hoje, todos se encontrando com o seu mundo de origem. Hoje, todos encontraram o seu mundo de origem, conhecem o seu mundo de origem, e vendo quantas lutas perdidas, quanto sacrifício sem recompensa. Qual é a recompensa? Sofrer até morrer, e morrer e tornar aí a nascer, em cima dessa terra, para continuar a sofrer, continuando a penar sem saber porquê, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, sem saber porquê. Que martírio dos martírios! Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso, do porquê desse rosário de sofrimento, do porquê dessa agonia permanente. E assim, isto é rememorando a vida da matéria, a vida dos materialistas, a vida das riquezas de lama e sofrimento, das riquezas das trevas e dos padecimentos, das riquezas dos cegos de olhos abertos, e penando sempre. Uma vida de diabolismo puro, por ser matéria. Matéria é produto do fogo, e por isso não podia deixar de não ser diabolismo puro. E por ser diabolismo puro, e por ser diabolismo, é que o sofrimento é o maior brilhante e diamante da vida de todos. Basta ser matéria para ser sofredor. Basta estar nesse plano secundário, sem saber porquê, para ser um grande sofredor. Basta estar exposto a tudo quanto é sofrimento, para ser um grande sofredor. Portanto, as ilusões nunca puderam compensar, porque um iludido é um perdido, um iludido é um sofredor. Um iludido não sabe o que está fazendo, um iludido não sabe o que diz, não sabe o que faz. Quem vive de ilusões, vive inconscientemente. Quem vive de aparências e fantasias, vive inconscientemente. É um traidor de si mesmo, traído pelas aparências, pelas mentiras,
pelas falsas verdades, traído pelas fantasias, traído pelas artes, traído pela matéria, pelas belezas do mal, pelas riquezas do mal. Então é um traidor de si mesmo, e por serem todos traidores de si mesmos, são todos sofredores, por viverem traindo a si mesmos. E daí, cadê o sossego de todos? Ninguém nunca teve. O inconsciente não pode viver sossegado, pois é um inconsciente, não sabe o que diz, não sabe o que faz, não sabe o que pensa, não sabe o que quer, não sabe por que vive, não sabe por que tem essa vida assim, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, não sabe o porquê vive em cima dessa terra, vive inconscientemente. Então, quem vive inconsciente não tem sossego, não tem garantia de nada, é um perdido com a aparência de que sabe muito e não sabe nada, basta ser um sofredor. Quem sofre e não sabe por que sofre, não sabe nada. E assim sempre foi a vida do animal racional, uma vida de agonias permanentes, de expectativas, de esperanças, e quem vive nessas condições, vive desanimado, ora animado, ora desanimado, ora iludido e animado, ora desiludido e desanimado, ora contando com isto, ora contando com aquilo, ora esperando isto, ora esperando aquilo, ora idealizando isto, ora idealizando aquilo, ora na esperança disto, ora na esperança daquilo. Uma vida de verdadeiros inconscientes, mas tinham muita razão de assim serem. É que nunca conheceram o que estão conhecendo agora, nunca souberam o que estão sabendo agora, e por isso tinham razão de serem assim, porque viviam na categoria de animal racional. E um animal basta ser animal para já ser um ser desclassificado, por ser animal. Hoje, todos sabendo o porquê disso e o porquê estavam nessa categoria de animal racional. Hoje, vendo e sabendo que não podiam ser de outra maneira, devido à categoria de animal racional. Agora, conhecendo o que estão conhecendo, as fases todas que já se passaram, a fase em que estavam de animal racional e a fase que há muito aí está, a fase de aparelhos racionais. Hoje felicíssimos, por chegar o término da vida da matéria, da vida das angústias, da vida dos sonhos de olhos abertos, da vida das ilusões, das aparências, do eterno sofrimento sem solução. Hoje, todos maravilhados e contentes por chegar o término da vida da matéria, cessando o sofrimento do corpo e cessando o sofrimento da vida, por conhecerem a fase que há muito chegou, que é a fase de aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, todos felizes e contentes por estarem de volta ao seu verdadeiro mundo de origem, por meio do conhecimento que está em suas mãos, o conhecimento racional, o conhecimento do seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. E assim, vejam quanta luta sem recompensa, uma vida do mal, a vida da matéria, a vida das aparências, das riquezas do mal, e por isso sofre o rico e sofre o pobre, todos vivendo mal, por a riqueza material não ser a riqueza verdadeira. A riqueza do mal e a riqueza da matéria só multiplicam o mal, só multiplicam o sofrimento, os padecimentos, as agonias, as intranquilidades. Enfim, a riqueza do mal só multiplica cada vez mais o mal. E hoje, todos cientes do porquê de tudo isso. E hoje, o caminho certo em mãos de todos, que é a estrada racional, a estrada verdadeira do animal racional.
todos sabendo e conhecendo o porquê dessa vida de horrores e de pavores, a vida da matéria. Hoje todos brilhando com a imunização racional. Hoje todos certos por encontrarem o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje todos certos por viverem racionalmente dentro da fase de aparelho racional, que já chegou há muito na Terra. Hoje todos felizes e contentes por saberem que chegou o fim do sofrimento, chegou o fim da matéria, da vida de ilusão pura, pura ilusão. Porque o que vale a matéria? Nada. Basta ser matéria para não valer nada. Basta ser lama para não ter valor algum. Por isso tudo é aparência e nada mais. E por tudo ser aparência é que tudo se acaba. Aparências não são verdades. E por não ser verdade, tudo se acaba. Então, qual é o valor da matéria? Nenhum. Só dá tanto valor à matéria quem vive inconsciente, como bicho, como um outro animal qualquer. E por isso tinham que padecer muito, sofrer muito, penar muito, por viverem nas trevas, na escuridão, por falta de esclarecimento do porquê dessa situação de matéria, dessa situação deplorável, dessa situação de sofrimento permanente, de agonia noite e dia, sem que pudesse dar solução. A solução era a multiplicação do sofrimento. Esta é que era a solução. Todos sofrendo cada vez mais. Hoje, aí em mãos de todos, o bálsamo maravilhoso do animal racional, que é a imunização racional. Esses comentários, essas críticas da vida da matéria, são necessários para libertar os mais rudes, os mais atrasados e os mais endurecidos com o seu ponto de vista da matéria. Porque muitos têm a lama como tudo, têm a matéria como tudo, e vendo a nulidade de tudo isso. Então, para uma advertência melhor, para os endurecidos materialistas, é que existe essa infinidade de repetições sobre a matéria, sobre o mal, porque o mal não pode competir com o bem. Todos procuram o bem, todos querem o bem, todos desejam o bem, mas os materialistas endurecidos desejam o mal, o progresso e a evolução do mal, para a multiplicação do mal. Então, é preciso essa crítica da vida da matéria para equilibrar esses mais endurecidos, mais rudes, mais atrasados, que se deixam ser dominados pelo mal, pela matéria, que é o domínio do mal e multiplica o mal. Então, a imunização racional, o conhecimento racional, é o conhecimento do bem puro. E há que se fazer estas críticas para provar e comprovar a nulidade do mal, a nulidade da multiplicação do mal, para que se refreiem e procurem se imunizar o mais depressa possível, para passarem para a fase que aí está, a fase de aparelho racional, e daí progredirem racionalmente, equilibradamente, conscientemente, e não com a multiplicação do mal, que é a vida da matéria, a vida do mal, a vida do bicho. O bicho, por ser bicho, é que vive mal, por viver inconscientemente. Quem multiplica o mal, vive inconscientemente, e quem multiplica o bem, vive conscientemente. Então, o progresso racional é o progresso consciente, multiplicando o bem sempre. E o progresso material é o progresso do inconsciente, multiplicando o mal sempre. São necessárias essas críticas todas da vida do mal, da vida da matéria, serem repetidas para chegarem à conclusão de que a multiplicação do mal não adianta. Adianta, sim, a multiplicação do bem. Então, para multiplicar o bem, tem que conhecer o que é imunização racional.
para entrar para a fase de aparelho racional. Aí vai multiplicar o bem racionalmente, com consciência, e vem o prolongamento dos anos de vida, porque já sabem que se desliga do corpo o elétrico e magnético, e fica ligado pelo fluido racional ao seu mundo de origem, o mundo racional. Então, para fazer ver que a riqueza do mal, de coisa material, é riqueza somente da multiplicação do mal, são necessárias estas críticas todas sobre a vida do mal, sobre a vida da lama, serem repetidas para os mais endurecidos, para os mais materialistas, para os que pensam como animal irracional. O irracional tem a matéria como seu Deus, como um tudo de sua vida, para a sua vida, e tem pessoas que pensam igualmente ao irracional. Então, para esses assim, é preciso este realejo sempre tocar esta música, a música da matéria, a música da nulidade e dos males da matéria. A matéria, como já sabem e conhecem, é um projeto constituído pelo fogo, é uma constituição do fogo, porque provém do fluido, e o fluido, que é do fogo, é que deu origem à causa aos micróbios, aos vírus, aos germens, para a formação dos seres. E sendo a causa a base do fogo, quer dizer que todo o progresso da matéria é um progresso destruidor. Por ser o progresso do fogo, revolução do fogo, e vai tudo se destruindo, e vão todos se destruindo pelo progresso da degeneração. Como já sabem, tudo se degenerando, e o que se degenera enfraquece e diminui, se multiplica e desaparece. Quer dizer, cada vez tudo mais poluído, mais fraco, mais podre, mais deteriorado, por tudo ir se enfraquecendo. Então, o que adianta um progresso nestas condições? Para irem todos de mal a pior? É preciso esta advertência, estas críticas, para ir chamando a atenção, convencendo os mais embrutecidos, lapidando os mais embrutecidos, os mais iludidos, os mais envaidecidos com as ilusões, para irem se libertando e tratando de se guiar pelo rumo certo, o rumo racional, o rumo verdadeiro do animal racional. Então, está aí a estrada certa, e a estrada certa é a estrada consciente, que é a estrada racional. A estrada do inconsciente é a estrada do mal, da matéria, do estrangulamento de si mesmo, da desgraça de si mesmo, da infelicidade de si mesmo, da derrota de si mesmo, da multiplicação do sofrimento de si mesmo. Enfim, é preciso todos esses chamados para acordar os que estão dormindo, para acordar os cegos de olhos abertos, que com todos os olhos abertos estão sofrendo sempre. Até então, tinham razão de assim serem, mas agora está aí o verdadeiro saber, o conhecimento racional, o saber racional, para ver que essas críticas são todas construtivas, porque são somente para o bem, para a multiplicação do bem de todos, o bem divino, o bem da luz divina, o bem verdadeiro, porque é um bem que todos querem, o bem que todos procuram, é o bem que todos ambicionam, é o bem que todos têm necessidades para viver bem, para viver feliz, contente e satisfeito. Então, vamos multiplicar o bem, mas com a imunização racional, dentro da fase de aparelho racional. E assim, estão sentindo agora como são necessárias as repetições destas críticas da matéria, da vida da matéria, porque existem os teimosos. O bicho é teimoso, basta ser animal para ser teimoso, basta ser animal para ser rebelde, basta ser animal para ser confuso, basta ser animal para ser desequilibrado, basta ser animal para viver sonhando, basta ser animal
para viver de coisas imaginárias. Basta ser animal para ser inconsciente. Basta ser animal para ser um desequilibrado. Basta ser animal para viver variando sempre. Basta ser animal para ser um doente. Basta ser um ser de matéria para ser um doente, variando sempre. Basta ser um animal para não conhecer o seu estado de animal. E por isso, eis a razão das repetições, das críticas sobre o que é matéria, sobre o que é esse mal que aí estavam imbuídos. Digo, estavam, porque agora está aí a imunização racional em suas mãos. Então, aos que estão imbuídos e recheados de ilusões, é preciso essas críticas e outras de conteúdos mais profundos ainda, para eliminar o mal do animal racional. Para eliminar o mal do animal racional, porque o animal racional não vê outra coisa a não ser a matéria, ou não via outra coisa a não ser a matéria. Os que não veem são os que já estão de posse do conhecimento da imunização racional. E assim, vejam que a fraudulenta matéria, tormentosa e sugestiva, é uma serpente, e que todos ficaram traídos por ela. Por ela quem? A matéria. Então, na matéria acham tudo de bom, tudo de lindo, tudo de belo, tudo de rico, por estarem traídos por essa serpente que é a matéria. Mas, com a persistência do conhecimento racional, com a persistência da leitura, lendo e relendo, vão se libertando sem sentir, de uma maneira tal que daqui a um pouquinho, todos dentro da fase de aparelho racional, e todos vivendo brilhantemente e racionalmente. Mas, para que cheguem a esta conclusão, é preciso esta infinidade de repetições, estas infinidades de repetições para colocar o animal racional dentro da estrada racional, de volta ao seu mundo de origem, a planície racional. Então, é preciso esse recheio todo mirabolante para o sustento do equilíbrio racional, tirando então o animal racional dessa categoria de animal e passando para a fase que já chegou há muito, a fase de aparelho racional, fazendo estas súplicas, mostrando o veneno da matéria, o quanto a matéria é venenosa, e a cura e a salvação dos que viviam se envenenando com a matéria, e agora sendo curados pela imunização racional. O remédio salvador. O remédio salvador é o conhecimento racional. Então, o polo destruidor, que é a matéria, o polo destruidor de si mesmo e o polo salvador de si mesmo. Agora perguntais: estamos na matéria e não vamos progredir materialmente? Vão progredir materialmente, mas com a orientação racional. Então, aí vai progredir só a parte do bem, e não a parte do mal. A parte do bem é a parte que não prejudica, e a parte do mal é a parte que prejudica. E assim, todos sob a orientação racional vão progredindo racionalmente, e sob a orientação do fluido elétrico e magnético vão progredindo normalmente, porque é o progresso de inconscientes. Nunca souberam o porquê da matéria, e se nunca souberam o porquê da matéria, estão progredindo sem saber o porquê estão progredindo, e dessa maneira, sem saber se estão progredindo certo ou errado, porque nunca souberam o porquê da matéria. Hoje estão sabendo o porquê da matéria, estão tendo a verdadeira noção de sua deformação racional. Progrediram erradamente por serem racionais deformados, e quem vai errado vai de mal a pior, com a multiplicação de ambos, por não saberem o porquê da matéria, o porquê da origem da matéria, o porquê se originaram em seres de matéria.
Agora é que estão sabendo e estão conhecendo o grande erro, porque já sabem e conhecem o porquê da origem da matéria, o porquê se originaram de matéria e o porquê se deformaram em matéria. Hoje estão sabendo o porquê da deformação racional, uma deformação material. Estão conhecendo o errado e estão conhecendo o certo. Estão conhecendo a verdade e a mentira, o que é certo, o que é a mentira e o que é errado. Então, quem conhece o certo e quem conhece o errado não vai deixar de andar certo para ir tudo de bem para melhor, para andar errado e tudo de mal a pior. Não vai deixar de viver bem para viver mal. Hoje, conhece e sabe como originou-se a matéria, esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Está bem que continuasse pelo progresso do mal se não conhecesse o que já conhece, se não soubesse o que já sabe. Hoje, conhece e sabe a origem do porquê da vida da matéria, do porquê desse corpo de matéria, do porquê desse mundo de matéria. Hoje, conhecem e sabem o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, e esse mundo de matéria que é uma deformação racional. E assim, é do saber que todos precisam, para não sofrer, para saber como devem viver. Hoje, conhecem os dois caminhos, conhecem as duas estradas, a estrada consciente e a estrada inconsciente, a linha consciente e a linha inconsciente, o viver consciente e o viver inconsciente. Hoje, conhecem as trevas e conhecem a luz verdadeira. Hoje, conhecem o porquê dessa vida de fogo, o porquê o mundo é um conjunto fluídico, elétrico e magnético, e é fogo. Hoje, conhecem o porquê dessa vida de fogo, que é a causa de um progresso destruidor, por ser um progresso do fogo, do elétrico e magnético, desse conjunto fluídico, elétrico e magnético, dessa matéria fluídica, elétrica e magnética. A eletricidade é fogo. Hoje, sabendo e conhecendo o porquê dessa vida de fogo, dessa vida das trevas, dessa vida da escuridão, conhecendo o porquê dessa vida da escuridão e conhecendo a vida da luz verdadeira, da luz racional, a luz divina, a verdadeira luz divina, a luz verdadeira do animal racional. Hoje, todos conhecendo o porquê da existência desse mundo, que era misterioso e enigmático. E assim, vejam a necessidade dessas críticas para ilustração de todos, para se guiarem pela estrada certa, a estrada racional, a estrada verdadeira do animal racional. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. Então, está aí como foi o princípio e como é o fim. Está aí, em suas mãos, o princípio e o fim desse mundo, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, vejam como é preciso explicar aos endurecidos de uma infinidade de formas e maneiras, para chegarem à conclusão real do seu lugar verdadeiro de aparelhos racionais. Hoje estão vendo, estão aí solucionados todos os mistérios e todos os enigmas desse mundo fluídico, elétrico e magnético, que estava aí encantado, sem ninguém poder dar solução dele. Então, tinham que viver como aí estavam vivendo, sofrendo a vida inteira, sem saber o porquê de tanto sofrimento, de tanto penar e de tanto agonizar, sem terem com quem contar. Porque se tivessem com quem contar, não sofriam, não padeciam, não viviam agonizando. Mas nunca tiveram com quem contar nem onde se agarrar, onde se segurar, e por isso o sofrimento de todos se multiplicava cada vez mais. Viviam agonizando a vida inteira, por não terem com quem contar,
E por isso a vida de todos sempre foi um rosário de sofrimentos, de padecimentos, de angústias, de tormentos, de dores, de lágrimas, de aflições, de desesperos, de nervosos. Enfim, uma vida monstruosa, pelas falsas aparências e pela inconsciência. Isso por não terem com quem contar. Se tivessem, está claro que não sofreriam. Não sabiam o certo, o porquê da existência desse mundo assim ser, e dessa vida e de todos assim serem. Sempre todos se baseando em coisas imaginárias, sem terem uma convicção certa de estarem certos ou não, mas sentindo, todos sentindo, que estavam errados, por o sofrimento se multiplicar cada vez mais. Então, sentindo que estas coisas imaginárias não amparavam ninguém, e por não ampararem, o sofrimento era o maior brilhante da vida de todos. Com o tempo, essas coisas imaginárias caindo no ridículo, por não satisfazerem os anseios de todos. Se satisfizessem, ninguém sofreria, ninguém padecia, e todos teriam as suas soluções, as soluções desejadas. E assim, com esses instrumentos imaginários, se alimentando hipocritamente e vendo a desolação do mundo, o sofrimento se multiplicando e os ideais de todos ficando na esperança, porque o ideal de todos sempre foi viver bem e não mal. E esse viver bem sempre ficou na esperança, sempre todos na esperança de viver bem, e o sofrimento sempre imperando, demonstrando que essas coisas imaginárias, criadas e inventadas para ver se dava certo, deixou todos até hoje por acertar, todos até hoje por encontrar o certo, e todos até hoje por acertar. Por isso o sofrimento sempre aumentou na vida de todos, o desassossego constante e permanente, e todos sem saber mais o que fazer para viverem em paz. E essas coisas imaginárias caindo no ridículo, por não funcionar como todos precisavam que funcionasse. Vejam o cordão de angústia que sempre girou no mundo, em torno de velhas tradições, que por serem velhas, já devia tudo de muito ir de bem para melhor, e não tudo de mal a pior. E assim, hoje, é como estão vendo, todos libertos de coisas, e nada adiantou, a não ser somente alimentar o sofrimento de si mesmo. Agora, todos conhecendo o princípio e o fim do mundo, e o princípio e o fim de tudo e de todos, e todos ricos de satisfação, por encontrarem-se com o seu verdadeiro mundo de origem, sem esperar, sendo surpreendidos por esta dádiva que chegou aí na terra para o conhecimento de todos, do mundo verdadeiro da origem do animal racional, que é a planície racional, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, pelo conhecimento que têm em mãos, não são mais animais racionais, e sim aparelhos racionais, todos aparelhados no seu mundo de origem pelo conhecimento racional. Hoje, todos integrados na imunização racional, e tendo pela convicção a estrada certa, a certeza de que estão completamente certos, de que estão racionalmente certos, recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, e certos de que aí na matéria não vão voltar mais, por já adquirirem a vidência racional, sabendo e vendo que estão sendo imunizados, e sentindo que estão dentro da fase de aparelhos racionais, por receberem todas as orientações precisas do mundo racional, do mundo verdadeiro do animal racional. Com a vidência, vendo o mundo racional e recebendo todas as orientações precisas dos seus irmãos, e sendo iluminados pela verdadeira luz racional, que é a luz que sempre foi falada,
a luz divina do outro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Hoje, todos integrados racionalmente, progredindo racionalmente e deixando o caos do animal racional, o caos que são as influências do fluido elétrico e magnético, deixando esse caos do desequilíbrio, deixando esse caos do nada, para somente progredirem racionalmente, enquanto aí estiverem nessa vida de lama, mas aí se tornando uma lama diferente, por estarem sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz racional, progredindo racionalmente e não como animal inconsciente. Como animal inconsciente, progredia o sofrimento permanente, e como racionais, progrediam muito diferente pelas orientações serem todas racionais. Então, o progresso somente do bem, por todos estarem equilibrados racionalmente. E racionalmente tudo bem, tudo belo, tudo bom, tudo lindo, tudo perfeito, por progredirem racionalmente, por as orientações serem todas do mundo racional. Todos equilibradíssimos racionalmente, todos se entendendo racionalmente, todos se compreendendo racionalmente, todos vivendo racionalmente e tudo se multiplicando racionalmente para o bem verdadeiro. E assim, vindo o prolongamento da vida de todos, por a vida reger-se certa, reger-se racionalmente, ser regida racionalmente. Então aí, a terra, a vida aí da terra, se tornando um paraíso racional, e todos brilhando racionalmente dentro da fase de aparelho racional. Mas, para conseguir tudo isto, tem que ter a persistência na leitura, ler e reler, reler sempre, para se desenvolverem racionalmente. E assim, vivendo todos felizes e contentes, por viverem aí nessa vida de matéria, mas serem todos unidos racionalmente e pertencendo à eternidade. Embora aí na matéria, mas pertencendo à eternidade, por viverem juntos aos eternos, se entendendo com os eternos, que são seus irmãos do mundo racional. Vejam quanto tempo perdido na classificação de animal racional, na classe de animal. Que tempo perdido! Sofrimento só. Lutas inglorificadas, lutando pelo nada, lutando em vão, lutando inconscientemente. Luta de inconscientes, porque não sabiam por que lutavam assim, porque não sabiam, não conheciam o porquê eram assim, e viviam inglorificados, penando, sofrendo, se maldizendo a vida inteira, com queixumes de todos os jeitos, sem saberem o que fazer para banir o sofrimento irresistível, que já não aguentavam mais. Essa é a vida do inconsciente, é a vida do animal, a vida dos que desconheciam o porquê eram animais. Então, por não saberem o porquê eram assim, tinham que sofrer a vida inteira, tinham que penar a vida inteira, como vinham penando, como vinham sofrendo, cada vez multiplicando o sofrimento de todos, sem saberem o que fazer para abolir o sofrimento irresistível na vida de todos. Hoje, conhecendo e sabendo a razão de ficarem assim, inconscientes, de viverem inconscientes e progredindo inconscientemente, progredindo contra si mesmo. Sim, devido tudo aí se degenerar, enfraquecendo e pela multiplicação se acabando, e vivendo todos a dizer consigo mesmo: estamos todos errados, nós não conhecemos outro caminho a não ser este. Este é o caminho desastroso de multiplicações de sofrimento, de multiplicações de ruínas. Nós não conhecemos outro caminho. Temos que adotar este mesmo, de variantes, enfrentando o mal
para acabar mal, multiplicando o mal para viver mal e acabar mal. A vida se tornou assim e não sabemos por que somos assim, e não sabemos por que tudo se organizou assim. Vamos tocando este leme desastroso até ver onde vamos parar com tantas ruínas, com tantos males, com tantos desacertos que não tem mais jeito. O jeito é todos viverem mal, como vivem, e acabarem mal. A vida se tornou um dilúvio de fogo, e por isso o que prevalece no mundo é o fogo, e tudo para se resolver é como se vê. E assim, progredindo inconscientemente, amarguradamente, agonizando sempre e querendo pôr termo ao sofrimento, sem saber como. Vivendo às tontas por viverem inconscientes. A vida dos inconscientes é a vida de todos os males, de todas as ruínas, de todas as monstruosidades, pela inconsciência, por não saberem o porquê estavam vivendo. Por não saberem por que estavam vivendo, tinham que viver assim, na escuridão e nas trevas, como feras bravias, como feras indomáveis, uns contra os outros e contra si mesmo. Tinham que viver inconscientemente, como verdadeiros bichos, desordenados, uns contra os outros, os mais fortes engolindo os mais fracos. A lei do bicho, o forte manda no fraco. Na lei do bicho, prevalece sempre a força, a brutalidade. Na lei do bicho, na lei das feras, na lei da inconsciência. Por não saberem o porquê são inconscientes, por não saberem o porquê viviam assim, pavorosamente, horrorosamente, monstruosamente, desequilibradamente. Não sabiam o porquê eram assim, e por isso tinham que prevalecer as monstruosidades, tinham que prevalecer as selvagerias, devido aos desequilíbrios. Por serem inconscientes, por estarem na classificação de animal racional, que o animal, basta a classificação de animal para não ter consciência, por ser animal. E por não saberem o porquê eram animais, viviam ignorando a sua origem, ignorando a vida do seu ser. Tinham que viver estupidamente. Por serem animais, tinham que viver como livres pensadores. Então, como o pensamento é variante, qualificaram de uma porção de formas. Ah, eu estou imaginando. Ah, eu estou pensando. Ah, eu estou recebendo uma intuição. Ah, eu estou recebendo uma aspiração. Ah, eu estou idealizando isto e aquilo. Ah, eu estou estudando o modo de adquirir uma intuição melhor para isto, para aquilo. Tudo isto é de todo inconsciente, por estar na classificação de animal, por serem variantes, desregulados, por serem livres pensadores, por estarem na categoria de animal racional. E o animal é a si mesmo, inconsciente, livre pensador. Então, muitas vezes dizendo, eu estou raciocinando, eu estou recebendo uma inspiração racional. E assim, uma infinidade de modos de pensar, por serem desequilibrados. O animal, por ser animal, tinha que ser a si mesmo. Agora, racional é coisa muito diferente, é perfeito. O animal é cheio de defeitos, por ser um ser deformado. Então, vejam quantos já penaram nessa categoria de animal racional, quantos já sofreram e quanto ainda estão sofrendo, até conhecerem convictamente a imunização racional, para passarem para aparelho racional, e de aparelho racional para racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, hoje, sabendo o porquê viviam assim, delirando dessa maneira, duvidando de tudo, desconfiando de tudo, com medo de tudo, se assustando com tudo, vivendo essa vida de animal, essa vida de bicho.
Tinham mesmo que ser assim, e por isso imperfeitos, cheios de defeitos, vivendo falsamente desse jeito, mentindo, enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo, enganando os demais. Isto é mesmo do bicho, mentindo para os demais. Isso só mesmo coisa de bicho. Bicho é que vive nojentamente, estupidamente desse jeito, dessa maneira, falsamente, traiçoeiramente. São falsos, são traidores, mas isto é da categoria do animal. O animal não podia ser de outra maneira, não podia ser de outro jeito. Tem que ser a si mesmo, dando coice em si mesmo e dando coice em todos. É mesmo do animal. O animal, uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra hora pensa bem, outra hora pensa mal, outra hora está contente, outra hora está aborrecido, contrariado, outra hora alegre, outra hora chorando, outra hora preocupado, outra hora sentindo, outra hora fazendo uma infinidade de projetos, outra hora querendo resolver uma porção de coisas. Enfim, o animal, na categoria de animal, tem que viver assim, dia e noite, nesse desespero, com essas contrariedades permanentes, dia e noite, preocupados, contrariados, dia e noite, fazendo uma infinidade de julgamentos, uma infinidade de planos, inventando uma infinidade de mentiras. É mesmo nojenta a vida do animal. A vida do animal é suja, e muito suja, por ser animal, e por isso surgiu da podridão da matéria, e por isso tanta podridão, tanta lama, um mar de lama, a vida do animal, por ser constituída da lama. Matéria é lama, e por vir da lama, não podia ser de outra forma. Tinha que ser mesmo assim, a ponto de muitas vezes ter nojo de si. Tanta lama, um mar de lama, a vida do animal, por ser constituído da lama. Matéria é lama, e o que vem da lama não podia ser de outra maneira. Tinha que ser mesmo assim, a ponto de muitas vezes as pessoas terem nojo de serem assim, se revoltarem contra o seu próprio ser e dizendo consigo mesmo: eu não sei por que sou assim. Eu não sei por que a humanidade é assim tão ruim que não tem expressão. Diz muitas vezes revoltado consigo mesmo, chegando ao ponto de desespero tal, que muitas vezes tem vontade de dormir e não acordar mais, como quem diz: o que faço vivendo neste mundo assim desta maneira nojentamente, traindo e sendo traído, mentindo a vida inteira. Tão feio e tão ridículo viver assim. E todos aparentando sempre aquilo que não são. Que ridículo viver de aparências. Vivendo de aparências a vida inteira, sentindo uma coisa e dizendo outra, aparentando outra, mentindo a vida inteira, sendo traidores de si mesmos e traindo os demais, por viverem de aparências, por viverem nojentamente, criminosamente, dessa maneira suja. Quem vive de aparência é um sujo, porque é um traidor de si mesmo, mentiroso, farsante, diabólico, diabo puro. Diabo é que engana, diabo é que mente, diabo é que vive de aparências, vivendo como demônios em vida, sentindo uma coisa e se apresentando tão diferente. Então, a vida chegou a esse auge, por estarem na categoria de desequilíbrio, na categoria de animal. O animal não podia ser de outra forma, tinha que ser assim desse jeito, por ser um ser deformado. Quem vive de aparências como um criminoso, porque vive aparentando aquilo que ele não é um traidor de si mesmo e dos demais. Agora, vejam como é ridículo viver assim.
e por isso se tornou a vida uma vida de fantasias. O que melhor fantasia, o que melhor sabe se fantasiar, melhor impressiona e emociona. O que melhor convence, o que melhor engana aparentemente, é o mais bem aceito, mais bem formado na vida hipócrita, na vida de fantasias, na vida de mentira, da falsidade, da traição, da crueldade e da miséria. A vida das fantasias, as vidas dos papagaios, que se fantasiam com tanta papagaiada, porque a papagaiada não passa de uma fantasia. Aquele que se fantasia melhor, que fala melhor, torna-se o papagaio melhor, porque mais sabe iludir, mais sabe trair, mais sabe enganar. Então, diz-se entre nós que o inconsciente é o maior hipócrita, porque se fantasia muito bem. Essa é a vida do animal. Essa é a vida do animal irracional, a vida do encantado, a vida das amarguras, a vida das aparências, a vida do fingimento, a vida dos fingidos, a vida do bicho. O bicho, por ser bicho, tinha que ter todos esses defeitos, por o bicho ser produto do fogo, e o produto do fogo tinha que ser produto destruidor. E por isso a vida por si mesmo se destrói, e tudo por si mesmo se destrói, por ser produto do fogo, produto de uma ruína. E assim, tudo por si mesmo se destrói, porque tudo é mal, com aparência de bom. Aí já está a traição, o mal com aparência de bom. Por estarem na categoria do animal irracional, por estarem ligados aos dois fluidos do irracional e lutando como racional, mas racional deformado, numa luta consigo mesmo, por ser racional, vive procurando o bem, porque a índole é racional, é pura, limpa e perfeita. Então, vive a luta do racional deformado, à procura do bem no mal, e nunca o encontrou. O bem aparente é o bem que permanece mal. Hoje está bem, amanhã está mal. Hoje está velho, amanhã não está. Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra coisa. Então, luta o racional deformado como o animal irracional. Travam essa luta sem saber por quê. Porque o animal não sabia definir o seu ser, não sabia dar definição da sua situação ser assim, com tanta contradição, por ter tanta semelhança com o irracional. É uma luta titânica. Falavam em bem e viviam mal, procuravam o bem e encontravam o mal, e assim uma contradição que nunca puderam chegar a uma conclusão do porquê assim são, do porquê viviam com tanta contradição, pensando o bem e vendo a multiplicação do mal, querendo o bem e vivendo o mal, desejando o bem, mas o bem aparente nunca podia ser o bem verdadeiro. Então, à procura do bem verdadeiro, sem conhecerem o bem verdadeiro, sem saberem onde encontrar o bem verdadeiro. E hoje, conhecendo e sabendo o porquê de tudo isso, e dizendo: é verdade, na categoria de animal não podiam viver de outra maneira, a não ser horrivelmente do jeito que todos viviam. Já foram muito piores no tempo em que eram selvagens, no tempo em que eram monstros. Já foram muito piores quando eram monstros e eram também de outra natureza, quando eram os primitivos selvagens, quando eram de outra natureza muito pior, mas muito pior mesmo do que são. E ainda são assim como são, e não toleram serem assim como são, procurando o bem no mal a vida inteira, sem o encontrar, porque não podiam encontrar mesmo na categoria do ser animal. E hoje, todos cientes do porquê de tudo isso, do porquê de assim serem e do mundo assim ser, conhecendo e sabendo a definição do seu ser e do mundo. Hoje,
chegando todos em seus lugares por meio da imunização racional, dentro da fase que aí está, a fase de aparelho racional. Hoje, todos se entendendo racionalmente, por serem imunizados racionalmente. Agora, vejam como são precisas sempre as repetições, de modos e formas diferentes, da vida e do porquê do seu ser.